Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente do Líder Futuro, a Mente Empreendedora. Eu sou o William Câmara e eu estou aqui hoje com o Remo Santana e o Marcos Ferreira, do Açaí Formosa. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre empreendedorismo, sobre aquela força empreendedora que está dentro de nós, que a gente precisa elucidar para ajudar todo mundo a crescer de alguma forma. Olá, Remo. Olá, Marcos. Tudo bem com vocês? Olá, Bom William. dia, Bom dia. Bacana, bom estar bom aqui dia, com William. vocês. A ideia é a gente extrair alguns elementos para facilitar futuros empreendedores aí a crescer, expandir os seus negócios, tal como vocês fizeram com o negócio de vocês. Então, primeiro eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Aí, Remo, começa aí falando quem é o Remo, há quanto tempo você está nessa jornada empreendedora e como é que você chegou até o empreendimento atual? Bom, bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Eu sempre trabalhei no comércio, Will. Trabalhei 15, 18 anos na 25 de março, né? Sempre trabalhando e, como eu sempre digo, olhando sempre para o horizonte. E foi onde eu enxerguei a minha escola, a minha faculdade foi 25 de março. E vim trabalhar no ABC, um amigo meu me convidou para trabalhar aqui. Nisso a gente foi uma parceria aí, que eu gosto muito de parceria. Montamos um restaurante aqui em São Bernardo, primeiro em São Caetano do Sul, que se chamava Restaurante Formosa. Aí com o tempo, o segundo lá em São Bernardo, Restaurante Formosa. E aí, como eu sempre digo, olhando no horizonte, eu enxerguei o açaí. Eu falei, vou montar um quiosque. Aí montei meu primeiro quiosque há 15, há 12 anos atrás. 12 anos atrás. E o Marcos foi o meu fornecedor, até então não era meu sócio, foi meu fornecedor. Ele viu que eu estava vendendo muito açaí e falou, opa, vamos tentar, vamos trabalhar juntos. Tem uma E foi onde oportunidade deu aí, eu certo. vou aproveitar, né, Marcos? Vamos aí. O Marcos olhou e falou, olha, tá vendendo muito açaí, o que a gente pode fazer? Aí nos conhecemos e foi onde deu esse crescimento aí, graças a Deus. Que legal. Essa é a história. E Marcos, qual que é a tua história aí, Marcos? Olá, William. Obrigado aí, primeiramente, pela oportunidade. Um prazer. Bom, a minha história de empreendedor é assim, eu desde os meus 8 anos de idade, acho que eu acredito que eu sempre queria ter o que é meu, né? E aos 14 anos eu entrei em uma empresa, registrado, porém eu fiquei 1 ano e meio, mas eu vi que ali não era para mim, trancado, bater cartão e aquela rotina todo dia, eu falei, não, isso não é para mim, né? E até que eu saí e trabalhei um pouco na rua, em mecânica, depois eu trabalhei numa empreiteira da Telefônica, e ali sim eu estava no meu mundo aberto, vendo, e como sempre querendo empreender, até que tive uma oportunidade de ver um primeiro quiosque de açaí funcionando, e ali foi amor à primeira vista, e falou, é isso que eu quero para mim. Corri atrás e, com bastante luta, corri atrás e consegui. Que legal, Ô, Will, Marcos. Oi. tem uma parte da minha história que eu gosto muito de contar, né? Eu casei muito cedo, casei com 18 anos, minha esposa com 16, e hoje nós temos 2 filhos, né? 4 netos, estamos casados até hoje, e quem me ajudou muito na minha vida, essa pessoa, né? A minha esposa. E com ela eu consegui trabalhar muito e empreender, sempre ao meu lado, me dando força. A gente constrói pouca coisa sozinho, viu, Marcos? Isso é uma história que me emociona muito. Isso é uma parte da minha vida que me emociona, porque está sempre ao meu lado. E hoje nós construímos, não só empreendemos, mas como uma família muito linda, graças a Deus.
E é Parabéns, isso. Remo. Obrigado. Não é fácil construir uma coisa sozinho, a gente precisa de apoio, né? A gente precisa de pessoas que estão ali próximo, né, da gente, ajudando a gente a seguir em frente. Senão, a liderança, o empreendedorismo são jornadas solitárias em muitos aspectos, né? Você tem que ter uma garra, uma gana muito diferente do comum para você prosperar e triunfar, né? Então, a gente precisa ter gente boa do nosso lado. Parabéns aí, Remo. Exato. Bom, hoje vocês construíram o Açaí Formosa, que é uma franquia de açaís com mais de 100 lojas no Brasil. E fala um pouquinho aí sobre esse empreendedorismo. Como é que surgiu essa ideia de franquias por todo o país? Bom, Posso? vamos lá, eu falo. O negócio é o seguinte: nós começamos aí com uma loja lá em São Bernardo, como eu montei a primeira, né? E o Marcos já tinha, acho que 5, 6 lojas. E como o meu restaurante, ele chamava Restaurante Formosa, eu montei a primeira loja chamada Açaí Formosa. E como deu certo, o Marcos falou, nossa, vamos trabalhar junto. E não foi bem uma franquia logo de início, né? Foi uma parceria que nós começamos. Eu sempre gostei de parcerias. Bom, aí deu certo, começou uma loja, ele já com 6, eu com uma. Aí começou o primeiro ano lá, 4, 5 lojas aqui no ABC. E assim foi, crescendo, e nós na parceria. A franquia mesmo veio depois. O negócio ele vai expandindo, expandindo, e de repente ele está sem limites ali, né? Ele começa a crescer. Marcos já tinha lojas de açaí, é isso, Marcos? Sim, William. No ano de 2002, né, como surgiu essa oportunidade de eu ter o meu primeiro quiosque na porta de um supermercado, né? E como o Remo falou aí sobre família, né? A minha esposa trabalhava em empresa e eu tinha uma Kombi, trabalhava na porta desse supermercado, que até então não tinha um quiosque de açaí, né? Trabalhava ali eu e mais 12 pirueiros de fazer entrega em domicílio. E quando o gerente da rede que eu trabalhava, do mercado que eu trabalhava, pediu para eu ir levar uma documentação até no mercado da mesma rede, em Goianazes, e quando lá eu vi esse quiosque, e ali me apaixonei, e retornando no mesmo dia, eu conversei com o gerente para ele ver se teria uma vaga ali para mim no quiosque do mercado que eu trabalhava. Ele falou, olha, é com a imobiliária, né, e vê se você consegue, liga lá. E liguei para a imobiliária falou, não, temos sim o espaço, o Pedro o gerente na época, conversa com ele, o espaço que ele te der, você retorna aqui para nós novamente, fazemos a documentação e damos início. E foi assim, eu consegui o espaço e na mesma semana eu falei pro pessoal, olha, estou vendendo minha Kombi, estou vendendo meu ponto e vou seguir um outro caminho, né? O pessoal até falou, poxa, mas você com criança pequena aí vai fazer uma doidice dessa? Eu falei, não, vou porque eu acredito que vai dar certo. Conversei com a minha esposa, ela falou assim, não, se você acha que vai dar, pode ir. E então ali eu vendi minha Kombi, meu ponto, na época eu lembro, por R$ 12.000, mas eu tinha algumas contas, me sobrou 6. Mas desses 6.000 aí eu consegui, né? A imobiliária na época, primeiro você entrava, a partir do momento que você assinava o contrato da locação, você tinha 30 dias para pagar o primeiro aluguel. Eu falei, opa, eu tenho aí um fôlego. E aí eu fui mesmo desenhando o quiosque, criando o modelo, né? E consegui com muita dificuldade, como sempre. Freezer eu tinha emprestado, mas eu consegui ali colocar. Depois de montado o meu quiosque, eu falei, nossa, e agora o produto? Não quero pegar de ninguém, eu sou curioso para as coisas. Fui para cima de um primeiro fornecedor. Na época eu lembro que comprei 30 quilos de polpa, barras de 1 quilo, né, de açaí, e eu mesmo ali fiz a minha receita, e graças a Deus transformou aí em tudo isso que é hoje. Legal. Você trouxe um elemento aí importante que o empreendedor precisa ter a coragem de acreditar no próximo passo. Eu acho que isso que limita uma pessoa que não tem coragem de empreender, né, ou com alguém que está afim Sim, de sim. empreender,
que é enxergar alguma coisa que não existe. Mas você Sim, acredita que claro. aquilo vai funcionar e você tem a coragem de dar aquele passo no escuro ali, né? Porque não é uma Correto. coisa simples. As pessoas falam, nossa, mas como é que você vai fazer? Você tem criança pequena, você é louco. Porque tem gente que não consegue ver ali, né? Não, bacana. Então Nossa, você já foi atrás do produto bruto, né? Você já foi lá transformar, criar sua receita, começou ali com algumas lojas, como o Remo disse, e aí depois vocês juntaram, fizeram a parceria para o Açaí Formosa, as primeiras lojas, né? É isso, Um, e 100 lojas é aqui, só aqui em São Paulo, tá? Nós não temos em outros estados, não. só em São Paulo, tá? Tudo em É São só em São Paulo. Paulo. Uau! É, Tá. tudo em São Paulo. E a partir de quantas lojas próprias que vocês resolveram abrir franquia? Olha, Will, acredito que foi a partir de. Porque nós tínhamos, eu tinha uma loja, o Marcos já tinha. Aí montamos a primeira juntos lá em São Bernardo. E aí meu filho entrou, e sobrinho, né? Aí quando nós vimos que tinha, acredito, alcançou, aí começamos a abrir a parceria. Alcançou, acho que média de 60 lojas. Foi onde o meu filho, o Rodrigo e o Lucas tiveram a ideia de montar essa franquia. Para abrir o leque, né? Abrir mais lojas. E foi logo após a pandemia, isso. Então já tinha aí umas boas lojas, né, antes de expandir, né? Porque a expansão de um negócio é um desafio interessante, né? Tem gente que morre, fecha, quebra o negócio na expansão. Tem gente que quebra o negócio porque não expandiu, que limitou e tinha o volume e acabou perdendo ali, né? Então é interessante saber como é que funciona, o que que vocês precisaram pensar para resolver expandir e chegar ali num modelo de franquia, né? Olha, boa pergunta. Nós não chegamos a pensar no crescimento. Nós trabalhamos e esse crescimento ele veio como consequência do nosso trabalho. Eu e o Marcos trabalhamos, levantamos assim, de madrugada, buscar açaí, buscar a polpa. E o que eu atribuo o nosso crescimento ao nosso trabalho, ao nosso esforço e à nossa qualidade, né? A nossa receita, porque o Marcão ele tem essa receita, né? Nós guardamos ela aí. E a nossa qualidade é o que fez esse crescimento. E o nosso trabalho, o nosso esforço aí, nossa luta. A coragem, como você mesmo falou aí, o Marcos, né, citou. Quando nós paramos para pensar, tava grande o negócio. Então é isso. Crescemos muito, graças a Deus. Começamos uma brincadeira e deu certo. Eu digo que a brincadeira do adulto é o trabalho, é o empreendimento. A criança gosta de brincar, né? De fazer coisas, faz de conta. O adulto cria coisas reais ali que dão trabalho, que tem um risco, porque isso dá aquele frio na barriga que nos mantém vivo, né? Não adianta só ter certeza que vai ficar tudo funcionando. O empreendedor ou um líder de uma grande coisa no futuro, ele precisa saber lidar na incerteza num terreno onde não tem grande previsibilidade. Não existe Sim, receita certa para você chegar lá e fazer tudo acontecer. Senão todo mundo faria, né? sim. É Precisa uma brincadeira com seriedade, né? Sim, sim, sim. Porque nós tínhamos pessoas desde o início que dependiam de nós, né? Então, com seriedade, com bastante esforço aí. É uma diversão, né? A gente trabalha e se diverte. A diversão do trabalho é a diversão do adulto, né? A brincadeira do adulto. A gente tá ali fazendo um montão de coisa séria, importante, que vai gerar um impacto, mas ao mesmo tempo a gente está aprendendo, a gente está trabalhando com pessoas, desenvolvendo e a coisa vai fluindo, né? Agora um pouquinho da sinergia de vocês aí, né? O que que vocês consideram que foi o mais impactante para o negócio na sinergia de vocês, na união de vocês? O que que cada um trouxe para o negócio? Ô, William, vamos lá. Eu fui uma pessoa que nunca desperdicei oportunidade, né? Já tive bastante prejuízo em acreditar nas pessoas, mas nunca desperdicei uma oportunidade, né? E eu tinha um quiosque próximo à residência do Remo, nem conhecia ele, né? E o que aconteceu comigo um pouco antes de eu conhecer o Remo foi engraçado, porque muitas pessoas vinham atrás de mim, atrás do meu produto,
Só que ali ela queria uma indicação, falou, pô, me dá uma força aí para eu montar um quiosque, tá? Eu já inaugurei quiosque para pessoas, já adesivei, já corri atrás de tudo, para eu ter aquele cliente ali, poxa, se der certo ele vai ser fiel a mim, né? Mas quando dava certo para ele, o meu produto, ele sempre foi um pouquinho mais caro, porque eu sempre pensei assim, quem entrega qualidade não precisa ter medo da concorrência, né? Mas as pessoas não acreditavam, então corri atrás de um mais barato. E quando o Remo surgiu até mim, eu lembro até hoje que eu estava próximo do meu quiosque, minha funcionária me apontou o dedo, né? Falou, ó, tipo ali, ó, o Marcos é aquele ali. E veio o Remo até mim, e eu pensei comigo na hora, eu acho que vai ser mais um, mas tudo bem, vamos lá. O Remo me falou da situação dele, que ele tinha um espaço ausente no restaurante, né? E queria colocar ali um quiosque de açaí. Eu falei, beleza, vamos para cima. No mesmo dia, eu entrei em contato com um amigo, consegui um quiosque para ele, ele me mandou fotos e tal. Levei o Remo no dia seguinte, falei, Remo, tem esse quiosque aqui que já tem uma máquina legal. O Remo falou, beleza, já comprou, acho que depois de 3 dias se instalou. E ali então eu comecei a fornecer o produto para o Remo. Eu Né? encontrei um apoio aí que eu não esperava, tá? Isso aí, Marcos, é verdade. No outro dia ele estava pronto para me ajudar, me levou, me deu todas as dicas, todas, todas. Eu não entendia nada de açaí, nada. Tudo que eu montei, que eu precisei de montar o açaí, ele foi e me deu a dica. É isso aí. Marco chegou com expertise e Remo tinha experiência no ramo de restaurantes. É isso, Remo? Isso, eu tinha experiência. Eu agrego aí na sua pergunta, eu trabalho com muita seriedade, muito respeito, né, com o outro. E o que levou eu e o Marco a essa parceria, essa coisa, essa sociedade maravilhosa, é que às vezes falta muito nas pessoas, que é a honestidade. Isso aí foi a primeira coisa que nos uniu. Eu percebi isso nele, né, pela família que tem, e ele logo também viu, ele falou, olha, eu acho que essa é a pessoa que... Porque ele falou assim, Remo, vamos trabalhar junto, vamos montar uma sociedade. Logo eu vendi meu restaurante e ele falou assim, eu falei, Marcos, mas você já tem aí uma bagagem, você tem maquinário, você tem toda uma produção. Aí ele falou, não, vem comigo, você não vai me pagar nada do que eu tenho, eu quero você comigo, porque ele viu que a gente ia crescer juntos, né? E eu não sei, foi uma coisa muito mágica, um trabalho muito gostoso e nós não visávamos, a gente não estava visando dinheiro, né? Sim, um trabalho bem feito. E eu não sei, foi muito mágico, deu muito certo. Primeiro ano, nós arrebentamos. Segundo, eu acho que é isso aí, essa coisa bonita que a gente tem, que é honestidade e força para trabalhar. É isso. Legal. Você já trouxe aí dois valores que para você é importante, né? Tem que ser uma pessoa que valoriza aí a honestidade, né? A força de trabalhar. E agora vem uma segunda pergunta, né? O que vocês consideram aí de cada um de vocês? Então, qual que é a sua maior qualidade como empreendedor que você considera que fez diferença num negócio aí de sucesso? Então, o que você tem como qualidade como pessoa, como empreendedor, que fez a diferença no negócio? Tá. Eu vou falar um pouco da minha. Eu digo assim, a minha qualidade, né? Saber aprender. Eu aprendi muito no comércio. 25 de março para mim foi uma faculdade e a minha qualidade é olhar no horizonte e enxergar onde eu posso montar alguma coisa e empreender alguma coisa. E agora o Marcos, ele tem uma qualidade aí que são para poucos. Ele vai falar dela, viu? Fala aí, Marcão. Vamos falar aí dos produtos. Acredito que a minha qualidade, como eu falei aí agora há pouco, é
eu gosto muito da qualidade do produto, né? Então, quando o Remo entrou junto comigo, eu falei, olha, Remo, parte financeira, esquece de mim. Meu negócio é produção. O que você me falar aí para eu produzir, eu vou produzir, vou correr atrás de novidades, né? Sempre com qualidade. E eu gosto disso, dessa parte, porque a gente percebe que quando as pessoas experimentam a cada produto, em cada loja do Açaí Formosa, a gente tem bastante elogio. E quando você tem ali o primeiro elogio, na primeira pessoa que coloca qualquer produto nosso, né, sente aquele paladar bom e elogia, aí eu fico mais curioso em sempre buscar mais, né? Então, essa é a minha qualidade, como eu falei para o Remo, eu falei, parte financeira me esquece, não gosto mesmo, e eu corro para cima da qualidade, produção deixa comigo. A qualidade do Marcos, agora eu vou acrescentar, ele é o Will, ele é o bruxo. Ele é que inventa, ele é que pesquisa, ele que faz as nossas receitas. Hoje nós temos 23, com açaí 24 receitas, né? Algumas também que já deixaram de ser feitas, mas temos hoje 24 receitas que ele inventou, ele tirou da cabeça dele, da mente dele. Ele não estuda, ele olha e fala, nossa, eu vou fazer essa receita e começa. Aí vai dosando daqui, dosando dali, e é onde sai essa maravilha que a gente tem aí, que é o nosso açaí e são os nossos cremes. E, como ele falou, ele preza muito a qualidade. Isso é uma coisa que eu também prezo. O pessoal fala, olha, o seu açaí hoje é um produto que tem um dos mais caros, né, no mercado. Mas não é, um produto hoje ele tem que ter qualidade. Tem que ter... se você não tem qualidade, você não está no mercado, você tem que estar diferente, você tem que ter um diferencial. Então nós prezamos muito isso e o nosso bruxo, a qualidade do Marcão é essa, ser o nosso bruxo aí, é o que inventa tudo para nós. Legal, é gostoso quando a gente consegue unir competências, forças, né? Cada um tem uma qualidade X, outro manja disso, e a gente vai conectando e a coisa vai expandindo, crescendo com... É que tá, o empreendedor, ele sabe entender aquilo que ele é bom e aquilo que ele não é tão bom. Então ele não vai arriscar naquilo que ele não é bom, porque ele sabe que pode dar errado. Mas se ele se une com alguém que é bom numa coisa que ele não é tão bom, aí pronto, aí ele entende que vai dar um bom jogo ali, vai ter sucesso naquela direção, né? Acho que vocês Certeza. conseguiram entender aí É uma soma. essa dinâmica, né? E você comentou uma coisa, Remo, que eu não sei se foi o Remo ou o Marcos, né? Quando vocês começaram a parceria, vocês viram que a coisa estava fluida, estava conectando, né? Às vezes não é nem por causa de uma informação racional, um dado, não é por uma emoção simplesmente, porque você sentiu que só porque ele era honesto, porque ele tinha um comportamento X. Às vezes o empreendedor ele tem uma intuição, ele sente, é além da razão e da emoção. E a gente vai lá e segue, dá o start no negócio. Tem coisas que você nem pensa Exatamente. muito, que você sabe que está além de tudo aquilo que você pensou e você tem a confiança de seguir em frente, né? Isso dá aquele feeling extra, né? Que você sabe que aquele, Exato. aquele radar aqui na ponta do nariz que a gente sabe que ali vai dar o resultado, né? É Não é isso algo aí. que dá para escrever ou ensinar os outros a fazerem isso, né? Então é uma coisa que a gente é por experiência, né? É contínuo mesmo. É E um verdade. pouquinho, e um Sim, pouquinho agora do time de vocês, né? Vocês hoje, vocês têm líderes abaixo de vocês têm equipes com outros líderes que vocês têm que ajudar aí, ou como é que vocês estão à frente de quase tudo? Não, temos um time aí, né? Inclusive minha esposa, a esposa do Marcos, né? A Neide Andréia, e o Rodrigo, meu filho, e o Lucas. O Rodrigo, ele é diretor operacional. O Lucas deixa eu ver aqui, eu tenho meu. Eu acho que eu troquei. Eu sou diretor financeiro, o Marcão de produção. Eu troquei mesmo. O Rodrigo, gerente comercial. E o Lucas de operações. É isso aí. É uma empresa Troquei bem esse fim de semana. familiar, certo? Sim, sim, sim.
Bacana. Esse é um desafio também interessante, porque a gente, essa decisão de colocar líderes da empresa, que são da família, está muito ligada a uma confiança, né? Não é porque você confia naquelas pessoas e você vai treiná-las para fazer do jeito que você gosta ali, né? E sempre que Sim, precisa, é isso tem a minha mesmo. filha, tem a filha do Marcão também, né? Tá sempre por trás, tá sempre dando aí algumas ideias também. Então é família mesmo. Eu na produção ainda, William, a minha equipe de produção, dois que eu tenho lá até hoje são os que estão comigo desde o início, desde 2002, estão comigo até hoje. Uau, 22 anos ali no front. Isso é bom, É isso é isso. confiança, porque a receita vai estar sempre ali, bem feita, como tem que ser. Isso Sim, tem um poder claro, grande claro. ali, né? Cara, hoje eu e o Remo aí pode pegar uma quinta, uma sexta, e falar, ó, vamos dar uma viajada. A produção, a parte de produção e a equipe toda aí tá entregues em boas mãos. Segue Vendas, funcionando, né? tem uma equipe. Esse é um bom sinal que o empreendedor ele passou de uma certa categoria, onde ele tem um time que ele consegue delegar praticamente tudo com confiança. Ele não precisa ficar escravo ali da operação, porque se ele não tiver ali, alguma coisa vai dar errado a curto ou até a longo prazo, né? Então, é uma boa medida se a gente conseguir fazer um trabalho, se a gente conseguir treinar os líderes ali direito, é você poder sair de férias o quanto você quiser e o negócio ainda funciona, né? Esse é o Sim, grande Tranquilo, claro, segredo. sai de claro. férias para tomar açaí. Desde que tenha açaí, né? É legal quando você fica um pouco ausente e você chega, por exemplo, a minha equipe mesmo, falou, ó, eu não queria incomodar você, mas teve um contratempo assim, mas eu resolvi por esse lado. O que que você acha? Perfeito, perfeito. Continua assim. E esse é um segredo, né? Para que a liderança fique boa, você precisa aprender a dar autonomia para ela, né? E confiar nas Sim, claro. decisões. Nunca vai ser igual a tua, nunca vai ser. Ah, mas você podia Não, ter. não. Não. Se você for bem crítico, você sempre vai ter algo para sugerir de melhoria naquela liderança, né? Mas se você Correto. faz isso, você tira toda a autonomia, você tira a Isso. criatividade. Então, é um peso interessante do líder, né? Aham. Ele querer que saia exatamente como ele faz, ele querer se multiplicar com perfeição, ou ele abrir mão dessa forma como ele faz e dar chance de alguém fazer melhor ainda do que ele. Sim, claro. Baseado Isso, no. isso já aconteceu muito, né? Tem bastante pessoas que, claro, não quer dar o braço a torcer, né? Mas eu sempre enxerguei assim, pô, o funcionário, olha, vamos fazer desse. Eu sei que você me ensinou sempre desse jeito, mas presta atenção do meu jeito que eu vou te explicar e que eu vou fazer. Falei, meu, ótimo, show, O é que isso a gente daí. pode dar é treinamento para balizar, né? Para criar um trilho, para a pessoa não sair muito fora daquilo e não causar um prejuízo Sim, grande, né? sim, sim. Aham. Mas uma coisa é certa, o ser humano sempre vai fazer do jeito que ele quer. Ele vai dar um jeito de Sim, contornar para fazer do jeito dele, né? Então, que a gente possa chegar num acordo onde existe um limite, né? Uma linha onde aqui funciona, passou daqui, aí já não funciona mais. Aí claro, é. a gente não vai conseguir a parceria junto, né? E o que vocês pensam para o futuro? Porque quando a gente falou da história, falamos aí de qualidades, falamos aí das sinergias, dos líderes da equipe de vocês, uma empresa familiar que tá crescendo. O que vocês pensam para o futuro? Olha, o nosso pensamento para o futuro, Will, é, é abrir, né, outras unidades aí, outros quiosques fora do estado. Eu tenho um estado eu sou mineiro, né? Então eu ainda quero abrir algumas lojas lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Isso aí é o que a gente, pelo menos é o que eu enxergo lá na frente. Para o futuro é isso, abrir em outros estados, Minas, talvez, sei lá, Rio de Janeiro, Santa Catarina, o futuro é esse. Por enquanto, nós estamos aqui em São Paulo, e foi aqui que cresceu, e cresceu muito. Hoje temos alguns concorrentes, vamos dizer assim, que tem 300, 400 lojas de açaí, mas está quase que no Brasil inteiro. Eu acredito que para nós chegarmos a esse número, basta abrir mais em um ou dois estados aí, nós conseguimos chegar, com certeza.
E Marcos, com relação aí à produção, com relação às receitas mágicas aí, o que que você vê para o futuro? Olha, eu acompanho bastante receitas de outros locais, né? De outras regiões. Então, eu busco, primeiramente, dar uma inovada, né? Já tem até algumas cartas na manga aí. E, e acredito que também, claro, eu queria também colocar assim para cada estado buscar ali o que que, por exemplo, Minas, o que que esse pessoal de Minas gosta mais aqui de qual o tipo de sabor, né? Então eu acredito assim que cada região você vai ter uns dois, três sabores ali regional, né? Bem diferenciado mesmo. E é isso daí. Buscar sempre novidades aí. Esse é um outro desafio do empreendedor, né? Seguir consistentemente na mesma direção ou inovar. E às vezes parece simples, né? Não, a gente tem que fazer coisas diferentes para chamar atenção, para gerar o marketing. Mas às vezes o cliente quer exatamente a receita original. Então, ou mantém os dois, né? Ou Sim, segue sim. um caminho ou segue outro. Então, a gente conseguir manter esses dois aí é algo desafiante, vamos dizer assim, né? Para poder Aham. atender a todo mundo. Porque hoje em dia cada um quer uma coisa. E com a internet, cada vez mais a gente tem, com essa visão, né, global, a gente tem cada vez mais opções. Pode ser desse. Pode ser de tudo que é jeito. Então, são muitas Sim, claro. possibilidades. Quando o empreendedor ele consegue dinamizar isso para atender aí a todo mundo, sem querer agradar todo mundo, mas atender de alguma forma bastante gente, isso tem um efeito interessante, né? A gente sempre faz essa pergunta aqui, Gustavo, hoje o Gustavo não pôde estar aqui, mas a gente faz sempre essa pergunta para quem a gente entrevista, porque às vezes a gente ou não viu o impacto disso, ou a gente pode começar a dar um passo nessa direção. A inteligência artificial, nos últimos anos, aí tem crescido, tem se mostrado aí uma pretendente para uma revolução tão grande quanto a revolução que a internet fez no mundo, né, nas últimas décadas. Eu pergunto para vocês, o quanto que vocês enxergam do impacto da inteligência artificial no negócio de vocês? William, eu mesmo, eu sou muito ruim para isso. Muito. Tanto é que as pessoas falam assim: Poxa, Marcos, você não posta nada no seu Instagram. Nunca postei nada. Nada. Então eu entendo bem pouco de internet, né? Claro, preciso me atualizar, vou começar a me atualizar, mas eu sou bem ruim para essas Não é a coisas. sua praia, né? Você está no mundo real, Não, né? não é minha praia. Sim. E Eu Remo? também não, eu também não tenho muita intimidade com isso, não quis ter, né? Desde o início. Mas eu acredito que isso aí é uma soma muito grande hoje no país. Trouxe muito benefícios para qualquer empreendedor e vai continuar trazendo. Hoje eu acho que é um ponto crucial aí do comércio, essa inteligência artificial. E para nós ajudou muito. Eu não acompanho, mas eu vejo, meu filho fala, o Lucas está. Então, nos ajudou aí, vamos dizer, uns 60% aí em tudo que a gente fez. Para um negócio como o de De todo o nosso vocês, trabalho. que é varejo, né? Então a gente está falando de muito uma ajuda na parte administrativa, na parte de marketing. Isso com certeza automatiza bastante, né? Por exemplo, a minha empresa, que é uma empresa que tem uma parte de tecnologia, a inteligência artificial ela impacta muito em trazer, em até ajudar na escala do negócio, né? Hoje está nos ajudando, né? Exatamente. Essa semana eu estava fazendo mentoria com um executivo, com um C-level de uma indústria. E é impressionante como os CEOs globais eles estavam atentos precisamos olhar para a inteligência artificial. Mas o quê? Nós somos uma indústria, a gente produz equipamento. Como que a gente vai usar a inteligência artificial? Então eles estão se reunindo para tentar ver como que eles conseguem encaixar, porque eles sabem que vai ser, não é só uma onda passageira, e sim algo que vai ser, a partir de então, vai ser o futuro, né? Então é legal começar a pensar. Então, se vocês não pensaram ainda, pensem.
seja não só na parte administrativa, no negócio, mas também da porta para frente, né? Para o cliente, né? Como é que o cliente Sim. pode ter acesso a isso? Porque é algo que não é só uma onda passageira, não é um futuro distante, é uma coisa que já está acontecendo agora aqui, né? Muito Da minha bem. parte, eu vou deixar com o Rodrigo e com o Lucas. É, exatamente, já está delegado já, né? Sim, sim. Esse é o grande segredo aí. Bom, a gente está migrando aqui para o final, Remy e Marcos. Eu queria ouvir de vocês um recado final que você pode deixar para um empreendedor, para um executivo, para um líder que nos ouve. Então, vocês trilharam uma trajetória de empreendedorismo, batalharam duro, né, nas últimas décadas, criaram algo relevante, que está se expandindo, que está organizado, uma empresa familiar que está organizada. O que vocês deixariam de recado para o empreendedor que está lá, ou com um desafio extra, ou com uma energia que não está tão alta, eu precisava de um estímulo extra? Que recado que você deixaria para eles? Bom, o meu recado é trabalho, né? É sempre pensando, olhando sempre na frente, olhando no horizonte. Trabalhando, eu acredito que vai chegar lá e pensar sempre positivo, com muita força, com muita garra. E pensar que vai dar certo. Porque se nós chegamos, eu acredito que outros chegarão. Inclusive, eu gosto de falar que quem veio com nós mudou a vida, né? Eu tenho duas pessoas que trabalhavam com nós, era uma secretária nossa, o outro trabalhava na nossa logística. Hoje eles estão muito bem. Falou, Remo, vou sair, vou montar loja, vou trabalhar. Eu falei, monta a loja. Hoje eles estão muito bem, estão com 5 lojas. Então eu vou ser um pouco, falar, venha trabalhar com nós, você vai ver que vai mudar a vida. É isso aí. Trabalho duro. Marcos, qual é o seu recado final aí para quem nos ouve? Oi, Ilha, eu já falei isso para bastante funcionárias minhas, né, que a maioria das lojas são mulheres. Eu sempre falei, olha, eu não quero que vocês fiquem atrás do balcão para sempre, né? Eu sempre falo, cria um projeto de vida para vocês, tenham, né, se vocês têm vontade de empreender, no que eu puder ajudar também. Algumas já saíram, montaram lojas também, está aí até hoje. Porque eu costumo falar que tem muitas pessoas que quando não tem projeto de vida, trabalha para quem tem, né? Mas a maior parte das pessoas é o medo, já pensa naquilo, não vai dar certo. Poxa, se eu pensasse assim lá atrás, eu não teria o que eu tenho hoje, né? Então, primeiramente, é não ter medo. E tem dúvida? Gente, Açaí Formosa está aí, fácil de ter uma franquia, bem fácil mesmo, procura nós. E é um ramo bem fácil de lidar. Coragem, perseverança e trabalho. Bacana. Bom, um recado bom final, mas me veio uma outra coisa aqui, até por uma questão de entender o negócio de vocês, né? Hoje, vocês são uma franquia. Como é que faz para que a gente possa ter uma franquia de vocês? Quão simples é isso? Como funciona isso? Sim, procura no site, né, no Instagram. Aí vai estar lá o Rodrigo, o Lucas, procuram eles e eles vão dar todas as dicas. Nós não cobramos taxa de franquia, tá? Tem o royalties de 5% e uma pequena taxa mensal de marketing de R$ 250. Nós não cobramos essa taxa devido mesmo para ajudar o nosso cliente, o nosso parceiro a se dar melhor no mercado e se dar bem no que vai fazer, na loja que monta. Nos procura que você vai ver que vai dar certo. Então tem um caminho aí bom para um empreendedor, para quem quer empreender, já seguir um Sim, negócio que funciona, né? E dá resultado, né? e o investimento não é tão alto, tá? Uma loja hoje de 20, 30 metros quadrados, 60, 65 mil reais. Você vai montar para você ter esse retorno aí de um ano, de 12 a 15 meses. Eu
né? Tive lojas aí, e alguns parceiros aí que montaram lojas que em menos de 6 meses tiveram retorno. Tá? Cito um dos últimos aí, montou um na Praia Grande, ele gastou lá numa loja, lá, ele falou para mim, R$100 mil. Em 3 meses ele teve aquele retorno. Pegou o verão, lógico, se montar no inverno vai durar um pouco mais, no verão com certeza ajuda. Agora, como esse ano para nós foi maravilhoso, né? O calor intenso aí. Isso ajuda, estimula a fazer o negócio dar certo, né? Bom, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela participação. Foi bom conhecer a mente empreendedora de vocês e o business de vocês. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre Açaí Formosa, só basta buscar no site. Hoje a gente teve aqui o Remo e o Marcos, os fundadores dessa empresa fantástica. Então, muito bom estar aqui com vocês e até o próximo episódio. Até mais, Remo, até mais, Marcos. Obrigado. Muito obrigado, Will. Um abraço. Grande abraço. Obrigado pela oportunidade. O prazer foi meu. Tchau, tchau. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @A Mente do Líder Futuro. Até o próximo episódio.